Grande abraço a você que nos acompanha de volta nesta quarta-feira, pós-feriadão, você que viajou, já voltou, está sintonizado no seu canal 15 da NET, também lá no tvdestaque.com.br. Seja bem-vindo ao Esporte em Destaque. Hoje a gente vai falar de seleção brasileira, vamos falar de Flamengo de Guarulhos, vamos falar de Vasco também, de Jardim Paraíso, Brasileirão e muito mais. Mas nesse primeiro bloco eu estou com o David Xavier, que você já conhece de todas as semanas, e o nosso convidado especial, o atleta ultramaratonista Eduardo Albuquerque, que é professor de educação física, que é empresário também, mas que representou muito bem a cidade de Guarulhos, no México. Ele vai contar. Eduardo, de volta mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar falando aqui de novo com o pessoal, os assinantes da NET. Vamos lá. Aliás, pra você que não se recorda, o Eduardo esteve aqui um pouquinho. Boa noite, David Xavier. Um pouquinho antes das Olimpíadas, né? Exato. Sim. Acho que foi uma semana antes ou 10 dias antes, alguma coisa. Programaço. Tipo. Foi um baita no programa, fizeram até um programa inteiro, né, aquele dia. E saímos daqui sabendo um pouquinho mais do esporte, da modalidade. David, boa noite, seu destaque dessa quarta. Bom, Diego, boa noite. Boa noite a você, amigo telespectador. O meu destaque fica por conta da Liga Paulista de futsal, né? Depois do que aconteceu com o goleiro Guita, infelizmente teve a morte trágica do filho. 2 anos. 2 anos de idade, né? Uma situação muito complicada. A final da Liga Paulista que foi adiada será nessa quinta-feira, jogo diante do Magnus em Sorocaba, finalmente marcado, depois desse ter sido adiado em vista do que aconteceu com o goleiro Guita. Esperamos uma recuperação psicológica rápida para ele, né? Que Deus conforte o coração do Guita. Já no último jogo do Corinthians diante da Assueva pela Liga Nacional, ele não jogou e foi o Careca, né, homenageado não só pelos jogadores do Corinthians, mas pelos jogadores da Assueva também, que foi uma atitude muito legal. Que Deus conforte. Eu tava falando, né, Eduardo, você tem filho também? Né? Tenho. A gente tem filho, eu quando eu fiquei sabendo da notícia, eu tenho um filho de 2 anos, inclusive. Você fica, né, dá uma baqueada, sensibilizado, né? Sim. Mas que Deus esteja confortando aí o Guita. Bom, Eduardo, o Eduardo esteve lá no México nesse mês. Chegou, aliás, ficou 10 dias lá? Fiquei 10 dias lá no México. Final de outubro e início de novembro, né? Eu viajei no final de outubro e fiquei até o dia 10 de novembro. Você foi para o estado de Zacatecas. Zacatecas, cidade de Frencilho, um povo muito hospitaleiro, por sinal. Quantos habitantes, mais ou menos, você sabe? 150 mil. 150 mil habitantes. É quase uma Vila Augusta. Fica próximo da cidade do México? Então, nós fizemos uma conexão na cidade do México e da cidade do México até o aeroporto de Zacatecas davam mais 2 horas mais ou menos de voo. Né? Somando tudo, deu quantas horas de viagem? 11 horas. 11 horas. Somando as conexões, dá até mais, talvez. Até mais. E o Eduardo, ele foi lá para disputar o Ultra Max 515. Exato. Explica resumidamente, sim, desse evento do Ultra Max. Ok. Bom, o Ultra Max, na verdade, é como se fosse um concorrente do Ultraman, né, que é uma chancela que nós temos lá de uma prova que ela se divide em 3 dias. O total 515 é porque é um total de 515 quilômetros, dividido em 3 modalidades. 10 km de natação, 421 de bike e 84 de corrida. Né? Isso é dividido em 3 dias. Quantos de corrida? 84. E isso é dividido em 3 dias. Né? O primeiro dia você nada os 10 km e pedala mais 145. E no segundo dia você pedala mais 280. E no terceiro dia corre 84. Né? É dividido dessa forma. Na verdade, o porquê de ter sido no México, enfim, eu ter escolhido essa prova foi meio que pelo desafio, né, também. Porque além dessa dificuldade... Isso tudo tem altitude. Porque além da dificuldade das distâncias, a gente encarou uma altitude lá inicial de 2.300 metros, acima ao nível do mar. Mas em determinado percurso da bike a gente chegava a 2.800, quase 3 mil. Você já tinha corrido em altitude? Uma vez tive a oportunidade de fazer o deserto do Atacama também, com uma altitude um pouco mais elevada. É um pouco mais difícil por conta do ser o deserto mais árido do mundo. A sensação que eu tive no México e no deserto do Atacama, assim, o deserto do Atacama pior, né? Mais difícil. Você falou em sensação, a gente sempre ouve, né, no futebol, quando o jogador vai jogar na altitude, a famosa altitude. Exatamente isso que eu estava pensando. Tem gente que fala que é besteira. Não, eu até... É besteira? Eu até brinquei, com todo o respeito aos atletas de futebol, mas a gente
às vezes brinca, né? Pô, atleta de futebol é mais chorão e tal, mas a gente percebia acho que é La Paz, né? La que Paz. geralmente a cidade... É onde eles mais Ele reclamam. é 4 mil, né? 4 Então mil. é absurdo, não é brincadeira não, é realmente... Sentiu na pele agora. Realmente faz a diferença mesmo, você tem essa percepção, principalmente quando tá no esforço físico, Uma subida, é assim, muito né? diferente. Então foi o que eu falei no início lá, antes de iniciar o programa. Às vezes até uma pessoa que não está muito treinada, não precisa nem fazer uma atividade, um esforço físico, mas uma caminhada um pouco mais rápido com uma inclinação talvez sinta já. Cansa. E algumas pessoas têm esse problema de sentir um pouco de dor de cabeça, né? Não é aquela coisa forte, mas aquela dor de cabeça enjoada também é um efeito colateral da altitude. O David, vai preparando pergunta aí pro Eduardo, antes até ainda nesse lance da altitude. Como é que foi o seu preparo, então, porque a gente falou de futebol, Sim. que é um preparo totalmente diferente, 90 minutos, você tem tempos de repouso durante esses 90 Exato. minutos, enfim, totalmente diferente do que Claro. esse esforço que você citou aqui, 10 km nadando, Isso. 421 de bike e 84... Como que é a preparação num país que não tem altitude? Aí que tá. Na verdade, o que acontece? O pico mais alto que nós temos aqui em São Paulo é a parte lá de Campos do Jordão, mas chega a 1.900 metros de altitude. Então, na verdade, em questões fisiológicas, a gente não consegue sofrer nenhuma adaptação próxima do que a gente vai enfrentar na prova. Então, a tática, na verdade, o que é? A gente tentar chegar com uma antecedência ao dia da prova, da competição, para tentar se adaptar, né? Em literaturas a gente percebe aí que entre 4 a 5 dias antes do evento é o que a gente consegue ter para gerar uma adaptação. Ou você chegar no dia do evento. Acontece muito isso com o futebol mesmo. Futebol, Sim, mesmo antes dia, do né? pessoal chegar em La Paz, eles fazem uma escala, acho que, não sei se é Bogotá, algum lugar que já tem uma altitude, só que eles chegam pro jogo, na verdade, por horas antes, né? Porque assim, falam que ou você chega 5 dias antes para sofrer uma adaptação, ou chega no dia e não dá tempo não dá tempo de sofrer tanto, né, teoricamente. Mas eu acho que o correto seria chegar antes. No meu caso, eu cheguei 5 dias antes da prova, mas como comentei aí com vocês, os treinos iniciais lá é bem sofrido. Sofrido, você chega a pensar, putz, será que eu não estou treinado? Coisa desse tipo, porque... Começa a duvidar da sua própria Exatamente, a performance, frequência cardíaca ela vai lá em cima mesmo, e é aquela questão que eu falei mesmo. O tórax parece que está apertado, não consegue expandir mesmo a respiração. É uma coisa meio engraçada, mas não E fosse maluca, trágico. né? David Maluco. Xavier, uma pergunta pro Eduardo Albuquerque. Há algum tipo de somatória de outras competições para poder estar participando dessa? Como é o critério de participação para essa competição? E se essa competição leva a classificatória para Sim. alguma outra? Na verdade, para você se inscrever para essa prova, sim, eles geram uma... Na verdade, você tem que gerar como se fosse um relatório para eles de provas que você fez no último ano. E eles têm algumas exigências, como um Ironman no último 8 meses, ou uma ultramaratona, enfim, alguma coisa desse tipo. Quanto à classificação, foi uma prova inaugural, lá no México, né? Nós temos o UB515 aqui, também tem uma prova no Canadá, eu acho que tem mais um estado, que eu não lembro onde era, ou algum país. E os organizadores, cada país é um organizador diferente, e eles estão se conversando para fazer o que? Um circuito mesmo mundial, e no final fazer uma final mesmo, né? Uma grande final, por exemplo, né? Então, sei lá, você Com os melhores do circuito. você pontua durante o circuito, ou na verdade porque assim é bem restrito, no máximo 30 atletas. Então vamos pensar que quatro provas vezes 30, sei lá, se tem 120 atletas, aí só se candidatarão 30 para a final. Então aí vai ter um critério aí por resultados, né? Eles estão se conversando e eu acredito que dentro de 1 ou 2 anos mais, eu acredito que vai ocorrer uma final. De novo, dessa distância Ultra 515, né? A final do Ultraman já existe, que é no Havaí. Inclusive vai ser dia 26 de novembro agora, daqui 2 finais de semana. Mas é um concorrente, né? Esse Ultra 515 é um concorrente do Ultraman, né? Mas a distância é igual. A gente fala, o Eduardo, assim, infelizmente, tirando o futebol e eu confesso não sei as outras modalidades, não sei se Liga Nacional de Vôlei, David Xavier, você que acompanha, o basquete premiam, mas as demais dificilmente premiam. O que eu acho uma injustiça tremenda, porque o camarada gasta antes, durante e depois da prova. Investe para não ganhar nada. É pura paixão mesmo, Sim. enfim.
e bater as metas. O investimento, perdão, o investimento para uma competição como essa é alto, assim? Como é que você se desdobrou? É bem alta. A preparação, respondendo ainda quanto a outra pergunta, foram 9 meses de preparação, né? Desde quando eu falei, putz, vou fazer. Um ano antes eu já sabia que eu ia fazer a prova. Em novembro do ano passado eu já sabia que eu estava inscrito, candidatado e já estava aceito a prova, né? Então, daí de janeiro para cá foram final de janeiro, começo de fevereiro, então dá 9 meses praticamente. Foram 9 meses de preparação. Então, se eu for colocar na ponta do lápis desde fevereiro, né, que é treinamento, é equipamento, é suplementação, né, tirando mais as horas de trabalho que você acaba deixando um pouco então de lado, é um investimento muito alto, né? Mas assim, nós já sabemos, o formato dessa prova é um formato bem rústico, vamos dizer assim, né? Porque o valor da inscrição é um pouco alto, né? E eu preciso de uma equipe de apoio atrás de mim, né? Porque a prova ela não oferece nada. Então eu tenho que ter uma equipe com um carro atrás de mim, com suplementação toda pronta. E isso tudo você tem que pagar. Eu tenho que pagar, né? Porque então lá o que aconteceu? Hoje daqui do Brasil eu levei um apoio para mim, né? E lá no México se candidataram voluntários. Ah, que legal. Que depois mais para frente a gente vai falar sobre isso. E a gente acoplou e fizemos uma super equipe lá na prova. Deu super certo, mas assim, é um investimento alto, né? Porque a gente tem que colocar na ponta do lápis. Então Você tem passagem, hospedagem, alimentação, então acaba sendo tudo dobrado. Mas assim, já é sabido que não existe a premiação, né? Não, claro, não há um engano. Sim, né? mas claro, poderia melhorar isso. Poderia muito bem, né, ocorrer alguma coisa desse tipo, mas existem algumas empresas também que me apoiaram bastante para eu conseguir realizar esse sonho, sim. Vai ter o espaço aqui para falar. Você falou de voluntários, que aliás, a gente comentou que esses eventos que você assiste, telespectador, desde os de menor porte até Olimpíada, Copa do Mundo, Fórmula 1, se vocês lembrarem, vocês me ajudam. São Silvestre, eu tô aqui lembrando. Não existem sem voluntários. Não impossível, mesmo. impossível, Não. impossível. Eu queria que você falasse como é que foi essa sua experiência com voluntários lá, de lá, obviamente, mexicanas. Sim. Como é que foi essa experiência? Eu vi fotos suas lá com a bandeira do México e tal. Exatamente. O povo mexicano, assim, em palavras talvez não tenha como agradecer a receptividade, a atenção, carinho que eu tive por todos eles, assim, desde o momento da chegada ao aeroporto até o último dia de prova, assim, foram experiências incríveis que nós tivemos com o povo mexicano. O povo de Frencillo realmente foi um povo muito carismático e atencioso, a ponto de gerar uma certa vergonha, né? Porque constrangimento. Porque eles estavam sempre prontos para atender e muitas das vezes assim, eu já estava deitado no quarto do hotel, eles retornavam ao meu quarto perguntando se estava tudo bem, se precisava de mais alguma coisa, enfim, chegava a ser constrangedor, né? Mas talvez por uma falta de cultura nossa aqui. A cultura deles provavelmente seja essa, né? Não foi só por conta da prova, né? Não. David Xavier, faz uma pergunta para o nosso ultramaratonista. Como é que foi o desempenho dos brasileiros? Não tinha só você? Sim, tinha... Lá. Como é que foi o desempenho Exatamente. dos brasileiros lá? Bom, primeiro seu, né? Claro. Foi quarto colocado? Foi quarto colocado no geral, né? Do tempo acumulado, que a prova era uma prova de 3 dias. Sem problema, pode pegar aí. E assim, o primeiro dia foi bem atípico, né? Porque na verdade o que aconteceu? Antes de eu chegar até o México, a gente teve uma semana lá de muito frio, muito frio mesmo. E eu cheguei, enfim, já tinha 2 dias que o tempo estava um pouco mais ameno, estava bom, e eu fui conhecer o lago, o local da prova. E até então eu estava com uma dúvida, eu levei o traje de natação, eu tinha 2 trajes, um sem manga e um com manga comprida. E, enfim, a pessoa falou que a água estava fria e tal, eu nadei com um traje com manga, né, para saber como que estava a água. Achei a água nada diferente do que nós temos aqui no Brasil, em represa. Falei, bom, eu nadei com a roupa com manga, mas eu sabia que eu ia encarar sem a manga, que a performance diferente. Porque cansa menos o ombro, enfim, é melhor. Só que o que aconteceu? Aí, eu optei para sem manga, mais 3 dias para a largada da prova, foram mais 3 dias de sol. Eu falei, a água do lago vai esquentar um pouquinho mais. Beleza, deu a largada, no dia da largada, 7 horas da manhã, tava muito frio, mas eu coloquei o braço na água, falei, a água tá excelente, vamos sem manga. E bom, na terceira, eram 12 voltas de quase 1000 metros. Na terceira volta eu já estava sentindo muito frio, porque o que acontecia? Quando deu a largada e nós fomos, sei lá,
500 metros pra frente, a água era uma temperatura. Quando eu retornava na boia lá no fundo, cara, parecia que os caras jogavam gelo na água. Era muito frio. Então, eu tava programado na quinta volta eu sair, me hidratar e me alimentar. E na quinta volta eu saí e falei pro meu apoio, eu falei, cara, tá muito frio, eu vou precisar da outra roupa, vamos ter que trocar a roupa. Aí ele falou, tá bom, mas tá no carro. Aí eu falei, então eu vou dar mais uma volta e na volta seguinte eu pego. Só que essa volta foi muito forte, cara, porque eu já tava com muito frio. Você então, achou um erro de estratégia, então? Sem dúvida, sem dúvida. Deveria ter saído com a roupa de borracha com manga já. E aí, nessa volta que eu fui dar a mais, aí eu comecei a entrar no estado meio que de hipotermia já. Já não sentia a mão, não sentia pé, né? E comecei meio que sobreviver para sair da água para fazer a troca da roupa. Desespero nessa hora, Eduardo? Não chegou, você é um atleta experiente? Não chegou a dar desespero, mas assim, era dor, né? Cãibra na palma da mão, essas coisas. Só que aí o desespero foi a hora que eu saí da água, você perde um pouco do sentido mesmo. Eu já era um estado de hipotermia, teve até alguma foto lá, depois eu posso postar para o pessoal ver. Mas era um estado... Você tá com a toalha? Exatamente, assim, foi aquele momento, foi a troca da roupa. E eu não lembro, tanto é que o meu apoio falava pra eu tomar café, enfim, tomar uma bebida quente, e eu não lembro nada disso, eu só falava pra ele, troca logo a roupa, troca logo a roupa. E, enfim, e eu voltei e eu só lembro desse momento. E assim, então o primeiro dia foi uma perda mais ou menos aí de uns 20 minutos, que me custou muito no final dos 3 dias. Foi mais ou menos isso que te tirou do pódio, né? Que me tirou do segundo lugar. 20 minutos foi a diferença pro segundo e 30 segundos pro terceiro colocado. Foi muita... Então assim, eu fiz uma prova de natação, com esse problema, fiz um pedal de recuperação no primeiro dia, aí já consegui tirar uns 20 minutos. Segundo dia também eu fiz os 2 dias o meu pedal foi o melhor pedal da prova, assim, que é a modalidade que eu tenho um pouco mais de facilidade. Enfim, consegui tirar o suficiente fiquei a 15 minutos, no terceiro dia eu fiquei a 15 minutos do líder, né? Saí em segundo para correr. Mas a corrida era num deserto, cara. Você passava por 6 km por dentro de uma cidade e corria quase praticamente numa linha reta só, nada dos dois lados, nada, só um clima meio desértico, assim. É bonito, mas no final a cabeça já tá cansada de ficar olhando sempre a mesma coisa. Então o psicológico tá cansado, tá tudo cansado. E o pessoal saiu num ritmo bem forte, cara. E assim, eu segurei ali com eles até o quilômetro 10, mais ou menos, e eles se mantiveram. Mas assim, era um ritmo acima, todos quebraram. Então, também, só fazendo uma análise da prova, poderia ter Quantos sofrido. competidores? Largaram 21. Poxa, você foi o quarto. Chegaram 20, né? Assim, todos esses que chegaram na minha frente, tem um brasileiro também, mas esse brasileiro ele vive no México também. Então já ele vive na altitude, na verdade o local de onde eles vivem nós estávamos na 2.300, eles vivem a 2.400 no DF que eles falam dele lá. Vale, né? E com bastante poluição, né? Então, teoricamente, eles estão mais altos e com menos oferta de oxigênio por conta da poluição. E eu estava conversando com o organizador mesmo e ele falou, cara, na verdade, o que acontece, você se adapta à altitude, mas eles vivem na altitude. É diferente. Muito diferente. Mas foi ótimo, tá bom o resultado, eu fiz o que eu pude. Quarto colocado. Sim. Foi o... Eu não corro nem 1 quilômetro. Mas foi ótimo, falando sério, assim... Ô, Eduardo, nós temos questão de te trazer aqui, o nosso tempo na verdade até já estourou, mas eu fiz questão de trazer aqui você, na verdade para parabenizar, né, David Xavier, para honrar. Agradeço a oportunidade. Você como guarulhense, representando a nossa cidade, representando o nosso esporte, representando o nosso país, nesse caso, foi uma competição que você representou o Brasil. Parabéns por esse quarto lugar. Obrigado. Que a gente sabe um pouco, você contou aqui, tem o professor Gilson também, um abraço, que sempre eu encontro com o professor Gilson, e ele sempre, durante a prova, me mandando fotos, informações, o quanto é trabalhoso, árduo, o sacrifício. Parabéns, cara, obrigado. De verdade. Obrigado parabéns. mesmo, obrigado pela oportunidade de divulgar um pouco mais sobre o triatlon, enfim, né? Que é uma modalidade que cresce também a cada dia aqui no Você quer deixar seus agradecimentos aí até pela... Claro, eu agradeço, como eu falei, teve muitos apoios aí nessa viagem que eu fiz, então talvez não recorde todos, mas vou fazer um esforço aqui. A PBF Guarulhos, a Estabilitar, Clínica de Fisioterapia Esportiva. Olha aí, grande Rafael Martins. Rafael, parceiraço, cuida sempre da carcaça aqui. Que legal, Porto Fortaleza, Transdominicana, Aquasphere Brasil também, que é materiais aquáticos. My Safe Sports, que é um programa muito legal, que é uma empresa que cuida dos atletas com um programa de
seguro para atleta mesmo, então é uma empresa que também vale a pena o atleta, mesmo que seja amador, conhecer, que é uma segurança a mais que o atleta tem para treinar. Com certeza. Então, são empresas assim que realmente eles ainda existem empresas e pessoas que acreditam no esporte. Eduardo, obrigado pela sua presença. Obrigado você, Diego. Fica com Deus. Obrigado. E o espaço sempre será aberto aqui para atletas como você. Agradeço. Valeu. A gente vai fazer um breve intervalo, já tem muito mais aqui no Esporte Universitário. Sai daí. Valeu.